Yes, man! Está rolando o Black the Future, um festival negro em São Paulo, realizado pelo Afropunk, o maior festival de cultura negra do mundo, e a Feira Preta, o maior festival de cultura negra do Brasil. Os tubarões começavam a seguir os navios negreiros assim que as embarcações alcançavam a costa da Guiné. Dá 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias ao longo de 3 séculos e meio. Manifesto pelo Espaço Preto. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, uma negra brasileira. Como é que foi o seu Dia da Consciência Negra? Um dia de reflexão sobre o papel da cultura negra na sociedade brasileira? Dia de entender que a luta contra o racismo é de todos? Foi dia de celebrar a negritude com arte? Lutar e festejar? Ah, teve muita festa no Afropunk, um festival americano de música e cultura negra que pela primeira vez desembarcou no Brasil. E o sucesso foi tanto que já tem uma edição confirmada para o ano que vem em Salvador. Uma convidada muito especial rodou o festival aqui em São Paulo para conversar com o público. Foi a Monique Evely, empreendedora, escritora, jornalista. A gente só anda bem acompanhado. Crespos estão se armando, faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando, quente que nem o conhaque no copo. É um evento de conexão, né? Um evento que começou nos Estados Unidos, tem em Paris, tem em Joanesburgo, agora tem aqui em São Paulo, faz com que esse quilombo que a gente conhece aqui no Brasil, essa palavra se estenda de verdade, né? No mundo inteiro. Agora a Afropunk virou um grande quilombo e o Brasil faz parte. A importância do encontro. A gente está junto aqui, energizando para mais um ano de luta, de resistência e de comemoração de vitória. E esses espaços são os nossos espaços de se encontrar, se abraçar, se acolher, ouvir uma boa música. Eu sempre falo que o nosso povo preto sempre teve inteligência emocional para resistir, comemorando as nossas alegrias. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Vocação para misturar, força para transcender, almas para elevar. O Afrofuturo somos nós e é aqui agora. Não tem essa coisa de o Afrofuturo uma coisa distante que vai acontecer. Para a gente chegar até aqui hoje, muitas histórias aconteceram, não só para o Afropunk lá nos Estados Unidos, como para a gente aqui no Brasil. Mas para a gente poder criar essa estratégia, para poder continuar transcendendo essa resistência, a gente precisa saber de onde a gente parte. E para projetar e criar essas estratégias para o futuro, não tem como eu não entender quem foi minha mãe, quem foi minha avó, minha bisavó, quem foram as muitas histórias que passaram antes de mim para que eu esteja aqui hoje. Olha isso aqui, gente. Mostra também os looks, né? Que a gente se prepara para o Afropunk. Não é todo dia que Afropunk e Feira Preta se juntam no Brasil. Com certeza, valorizar a estética preta é importante, né? O Brasil é uma das maiores diásporas do mundo, então nossa estética ela é muito diversa. A gente tem que explorar ainda mais e fomentar cada vez mais esse tipo de rolê para valorizar o pessoal preto. E entender um pouco mais sobre a nossa identidade, né? É sobre entender o que vem de antes daquele período trágico, né? Nós somos potência. Em resumo, é o que a gente é, né? Na verdade, a periferia tomando conta de tudo e sendo potência e trazendo os pretos para ocupar outros espaços. Eu acho que o Afrofuturo somos cada um de nós. Nós fazemos parte desse movimento. E no Dia da Consciência Negra, a gente tem aqui no programa a presença de uma das intelectuais brasileiras mais notáveis da atualidade. Ela que acaba de lançar um livro, mais um livro, o seu terceiro livro, que se chama Pequeno Manual Antirracista. Eu estou falando da Djamila Ribeiro, que fala com a gente direto de Paris. Djamila, boa noite. Boa noite, Ligi. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Que ótimo, que bom estar com você. E você está em Paris, porque você está participando de lançamentos, né? De um livro seu, que foi traduzido para o francês, e também o livro da pesquisadora, arquiteta, ativista, brilhante, Joyce Bert, que também foi traduzido e faz parte da coleção Feminismos Plurais, uma coleção que você encabeça. É isso? Na verdade, eu estou na segunda tour, eu lancei eles em maio, tanto o Lugar de Fala em francês como Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Eu fiz a primeira tour de divulgação em maio e agora voltei com a Joyce Bert, que o livro dela, Empoderamento, também foi traduzido para o francês, e a gente fez
eventos de divulgação por 6 cidades francesas, mais Bruxelas, na Bélgica. E agora em Paris a gente faz um com a acadêmica Françoise Verger, que é uma importante intelectual francesa decolonial. A gente ouve ainda hoje, no Dia da Consciência Negra, alguns questionamentos, inclusive sobre o próprio Dia da Consciência, de como ele não seria importante, de como ele pode ter um aspecto separatista. E eu queria que você falasse da importância desse dia hoje, na atualidade. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que teve uma pesquisa, né, do intelectual Oliveira Silveira, que marca o 20 de novembro, né, como o dia que a gente honra a Zumbi dos Palmares. E num país, né, que teve mais de 3 séculos de escravidão e que o racismo estrutura a sociedade, é fundamental que a gente fale desses temas para que as pessoas entendam que racismo não é só quando um indivíduo negro ou uma pessoa famosa negra é discriminada. Racismo é um sistema de opressão, né, que nega oportunidades a pessoas negras e indígenas no Brasil. Claro. O seu pequeno manual antirracista é uma possibilidade das pessoas, da sociedade, pensar sobre esse tema, pensar sobre o que fazer, como ser antirracista. Por que você quis fazer esse livro? Eu acabei de lançar esse livro pela Companhia das Letras, porque eu e meu editor, conversando, muito inspirado no How to be an Anti-Racist, que foi um livro lançado nos Estados Unidos, de trazer esse debate de uma maneira mais acessível. Porque geralmente as pessoas perguntam muito para a gente, né? O que eu posso fazer? Como é que a gente pode contribuir? Então, no livro eu trago, resgatando o que outros autores negros importantes já tinham escrito, mas trazendo em capítulos ações antirracistas, né? Como diz Angela Davis, não basta se dizer não racista, tem que ser antirracista na prática. E isso leva à responsabilização e à ação, porque muitas vezes as pessoas reconhecem, falam, mas o que eu posso fazer? Me sinto culpada, e a culpa leva à inércia. Então, eu acho que a responsabilidade ela leva à ação de fato. Claro. Eu vou dar um exemplo aqui. São 11 capítulos e aí tem: informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça privilégios da branquitude, perceba o racismo em você, apoie políticas afirmativas. E você dá muita referência de outros autores. Isso eu achei tão interessante. A partir do seu livro, a gente tem acesso a um conhecimento maior. E você vê o quanto é produzido a partir desse tema, né, Djamila? Sem dúvida. É muito uma característica dos meus livros, tanto do Lugar de Fala do Quem Tem Medo, de oferecer aos leitores, às pessoas que me leem, que conheçam outros autores, né, que já vieram historicamente refletindo sobre isso, construindo saberes sobre isso, ferramentas importantes antirracistas, porque a questão também de mostrar que a gente produz, o problema é a invisibilidade dessas produções. Se informar, né? Reconhecer. Fundamental. Exatamente, muito bem. Djamila, que prazer ter falado com você. Obrigada por ter atendido ao Metrópolis nesse dia. Para a gente é muito importante uma intelectual, uma ativista como você. Obrigada. Eu que agradeço, Didi. Sabe que eu adoro o programa, adoro você. Para mim é um grande prazer. Um beijo. Um beijo. E viva Zumbi, né? Brasileiros rodando o mundo. Como a Djamila. Mas também tem um curta-metragem paulista aí sendo exibido em Berlim hoje. Mais um dos muitos festivais que esse mini-doc já rodou. Eu estou falando de Negrume, do diretor estreante Diego Paulino. A juventude negra urbana é o foco. Manifesto pelo Espaço Preto. Um manifesto artístico, político e estético pela liberdade. O curta-metragem Negrume tem depoimentos, performances e música eletrônica no máximo. Gravado em São Paulo, o documentário mostra jovens negros festejando suas existências, longe dos estereótipos, do racismo e de tudo que não é colorido e brilhante. São várias bichas pretas, acho que em todo o espectro que o bicha preta pode trazer, assim, todas essas pessoas fora da cis-heteronormatividade. Muita gente não é daqui, tem gente que veio daqui que está tentando levar a vida aqui, vivendo de arte aqui em São Paulo. Pessoas da noite de São Paulo também, que fazem a cultura dessa cidade girar à noite. O diretor do curta, Diego Paulino, também é parte dessa cena.
Agora você tem que dar as hashtags. A sua foto, o seu retrato e as hashtags são? Tá, a hashtag é bicha preta, excelência preta, cinema, arte, nossa, fogo nos racistas. Paulista de Leme, ele fez faculdade de audiovisual no interior do estado. Tem intercâmbios internacionais e já pode incluir no currículo um curta que foi exibido em cerca de 50 festivais e recebeu 35 prêmios. Aí eu vim para São Paulo pós-graduação para me conectar com artistas pretos LGBTs. E aí desse meu encontro com essa galera nasce o Negrume. São pessoas que carregam nos corpos novas formas de estar no mundo, né? E que importância essa estética tem na vida dessas pessoas. Sim, inclusive o Negrume, ele nasceu... A pergunta que deu a origem ao filme foi de qual maneira a estética preta, bicha e urbana age de maneira política no micro e altera o macro. Essa perguntona que suscitou na minha cabeça um dia, tipo, de que maneira eu me montar pode mudar a minha vida? Que, sabe? Foi assim que eu comecei a fazer a pesquisa do filme, assim, de que maneira... Porque se você pensar em violência racial, né, em racismo, a primeira coisa que a pessoa nota é que eu sou preto pela minha aparência. Então, de que maneira que eu alterar a minha aparência, brincar com os signos que ela traz, pode alterar a minha vivência e pode servir como um escudo, como uma proteção. E ainda mais vindo de uma pessoa negra. Negrume. Numa das definições do dicionário, é aquele céu antes da tempestade, com nuvens carregadas? E como eu sempre faço esse filme aspirando para o céu, pensando no espaço sideral, eu vejo muito todas aquelas pessoas que são potências, assim como nuvens escuras, se juntando, friccionando para causar uma tempestade, causando esse negrume. Enegritamos por meio de vozes amplificadas a todas, todes e todos do continente. E eu acho que até quando a pessoa pode não ser preta, pode não ser bicha, eu acho que o filme, além de tudo, acima de tudo, na verdade, por mais que ele aborde questões raciais, questões de gênero, questões de sexualidade, ele é um filme sobre questões existenciais, que atravessam todo mundo ali, independente do seu gênero, cor e raça. Panteras soltas e livres vão devorar você. Quer ver Negrume? Pois é, tem Negrume na programação do Recifest em Pernambuco até o fim da semana. Amanhã o filme entra na programação do Cine Esquema Novo, no Rio Grande do Sul. São Paulo, Minas Gerais e Alagoas também recebem a produção em mostras de cinema neste mês. Para saber das próximas exibições, acompanhe o Instagram do filme, do Negrume. Gente, é preciso resistir. Pois exemplos de ignorância, intolerância, falta de educação e racismo acontecem até no Congresso Nacional. O Metrópolis não pode deixar de repudiar a atitude do deputado federal Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Ele destruiu uma obra que fazia parte da exposição Reexistir no Brasil, Trajetórias Negras Brasileiras na Câmara dos Deputados. O trabalho que incomodou o deputado foi um desenho do cartunista Carlos Latuf, mostrando um jovem negro algemado, caído ao chão, e ao fundo, um policial militar segurando uma arma. Que país é esse? Nesse dia de reflexão sobre o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, um tema central é a escravidão. E o jornalista Laurentino Gomes, famoso pelos seus livros sobre a história do Brasil, fez uma pesquisa profunda sobre o tema. Em setembro, ele começou uma nova trilogia com Escravidão, 6º livro de não ficção mais vendido do país neste ano. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 3 séculos e meio. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos. O Brasil também foi a nação que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último a abolir oficialmente o cativeiro no continente americano em 1888. Pensar a escravidão é pensar os dias de hoje também, né, Laurentino? Sim, é interessante que o Joaquim Nabuco, o grande abolicionista pernambucano, antes ainda da Lei Áurea, ele dizia o seguinte: não adianta acabar com a escravidão, é preciso também enfrentar o legado da escravidão. Ou seja, integrando essa parte
importantíssima e majoritária da população na sociedade brasileira como na condição de cidadã, dando terra, oportunidade de emprego. E isso o Brasil nunca fez. O primeiro volume de Escravidão remonta ao surgimento do tráfico negreiro no Novo Mundo e mostra o funcionamento desse mercado lucrativo e monstruoso. Como nos outros livros, Laurentino traduz para mais gente questões discutidas por historiadores e pesquisadores. São 30 capítulos que não seguem exatamente uma ordem cronológica, mas vão destrinchando temas e personagens importantes para compreender o período. A primeira carga de cativos que cruza o Oceano Atlântico não é da África para o Brasil, é do Brasil para a Europa. A nau Bretoa, em 1511, de propriedade de um senhor chamado Fernando de Noronha. E eu fiquei muito surpresa quando eu li Fernando de Noronha. Ela cruza o oceano levando uma carga de pau-brasil, peles de onça pintada, papagaios e 35 indígenas que seriam leiloados em Lisboa. E aí, durante os 300 primeiros anos da colonização, até a chegada da corte, o Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos. Onde houve história humana, houve escravidão. E uma outra coisa curiosa, por exemplo, é que até o final do século XVII, a maioria dos escravizados no mundo eram brancos. A própria palavra escravo, slave em inglês, vem de eslavo, povo branco de olhos azuis, que era escravizado aos milhões no leste da Europa e vendido no Mediterrâneo desde a época dos romanos. Agora, tem novidades na escravidão africana. É claro. As lavouras de cana-de-açúcar, os engenhos de produção de açúcar no Nordeste, se assemelhavam muito às fábricas que surgiriam depois da Revolução Industrial da Inglaterra no século XVIII. É um sistema proto-industrial. E a outra característica importante é a associação entre escravidão e cor da pele. Isso não existia antes. E eu diria que está aí a raiz do racismo de hoje. A ideia de que o africano, o afrodescendente, ele é inferior. Ele não merece os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, ele pode ser explorado, ele pode ser abusado pela polícia nas periferias das grandes cidades. Os números da escravidão são assustadores. Durante 350 anos, embarcaram nos navios negreiros na costa da África para a América 12,5 milhões de pessoas. Só que para que esse número embarcasse nos navios negreiros, um historiador americano chamado Joseph Miller disse que um outro número igual teria sido capturado no interior da África e morreu ao longo do caminho. A África era, sim, um continente que culturalmente era marcado pela escravidão. O problema é usar hoje esse fato histórico como um argumento racista para culpar os africanos e os afrodescendentes pela própria escravidão. É também uma forma de se opor a políticas públicas destinadas a enfrentar o legado da escravidão. Por isso que eu vejo com muita preocupação nas redes sociais pessoas razoáveis, com formação universitária e tal, dizendo: eu não tenho dívida social nenhuma, não, eu sou herdeiro de colonos europeus, por que eu vou me preocupar desse assunto? Não. Você é parte de uma sociedade nacional que é um pacto que se perpetua no futuro. Se uma geração não faz o que deveria fazer, a seguinte vai ter que fazer. No próximo sábado, o Museu Brasileiro da Escultura abre a primeira exposição do britânico Tony Greig no país. Tony é um dos principais nomes da escultura no mundo. O Metrópolis deu um pulinho até o MUBI para acompanhar os preparativos finais da montagem da mostra. Música criada no ambiente de um campo de concentração. Um maestro italiano, há 30 anos, se dedica a catalogar e transcrever obras musicais feitas por prisioneiros nessas situações.
ma noi abbiamo il dovere di ricostruire, di recuperare tutto ciò che è andato perduto. Francesco Lotoro já catalogou cerca de 8.000 partituras de 1.600 compositores presos em campos de concentração, entre judeus, cristãos, ciganos e homossexuais perseguidos por regimes autoritários. Parte dessa pesquisa foi retratada no documentário O Maestro em Busca da Última Música. All survivors are very, very old. Now is the generation of the survivors that at the time were 11, 13, 15 years old. So we have to go fast. Now this is not a curiosity, is not a job, is a mission. Voilà la partition. Ça a été fait au camp. And you had the opportunity to meet the compositions of genius like Rudolf Carrel, who wrote masterpieces on sheets of toilet paper, Yeah. right? Political prisoners, and Rudolf Carrel was a political prisoner, was not permitted to write. They hide in the dirty laundry, not to be sent outside. La preghiera che faccio la mattina è: Signore, insegnami a controllare le emozioni. Poi arrivi davanti al nonnetto di Carrel e scompare tutto. Eu me lembro que estava nessa que foi a primeira câmara de gás onde os nazistas fizeram as experiências, as primeiras experiências para utilizar o gás para matar. Nesse lugar você vê todos os muros arranhados e de repente nesse lugar que eu senti essa, mas como alguém aqui que estava aqui dentro conseguiu fazer música? A música tomou o lugar do horror. Quando la musica non è mai stata scritta, quando tutto è rimasto nella memoria del sopravvissuto, ci vuole poco perché l'opera scompaia definitivamente. Essas músicas eram feitas para eles se sentirem vivos e não só um pedaço de carne, se sentirem seres humanos. Exatamente, isso é o ato liberador. Então, para nós documentaristas, como o trabalho do Francesco, essa recuperação através da música de um invisível que transmite essa música, mas nesse invisível uno sente a liberdade, a resistência. This music doesn't belong to the past. This music, almost all never performed, belongs to the future. E amanhã no Memorial da América Latina tem concerto da Orquestra Jazz Sinfônica com as músicas recuperadas por Francesco Lotoro. O espetáculo terá a participação especial do maestro João Carlos Martins. Por falar em música, a gente encerra o Metrópolis com a canção Se a Coisa Tá Preta, a Coisa Tá Boa. Canção lançada hoje pelo Diogo Nogueira e a Mamundi. Parte dos direitos da música será destinada para a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Negras Quilombolas. Vamos juntos, juntas contra o racismo. Um beijo para vocês e até amanhã. A gente precisa respeitar, pra também querer. Quem sabe não tem que disputar. Pra quê? Suave na nave ninguém tá. Quer saber por quê? Estrada demais pra caminhar e viver. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa, boa. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa, boa. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa, boa. Se a coisa tá preta, a coisa tá